E aí, galera, do primeiro ano do Colégio Mundo Mágico, tudo bem com vocês? Seguinte, eu sei que eu tinha dito pra vocês que a aula dessa semana a gente terminaria o capítulo, mas eu decidi fazer uma coisa diferente. Então, mudança de planos aqui. Seguinte, vocês sabem que na próxima segunda, dia 1º, nós temos prova, certo? Então, o que eu decidi fazer? Nós vamos resolver aqui alguns exercícios dos 4 capítulos para a prova, certo? Não são todos os exercícios de todos os capítulos, tá? Até porque seria muito tempo a aula, duraria muito tempo e a gente não tem tempo para isso. Então, eu vou aqui dar uma ideia para vocês, mais ou menos, de como resolver os exercícios do capítulo, para vocês poderem corrigir os exercícios de vocês e se orientarem na hora de resolver os exercícios, beleza? Então, vamos lá. O primeiro exercício para a prova é o capítulo de regra do octeto e ligação iônica, certo? Esse capítulo é o capítulo 7 da frente B, tá? O livro 1A, então o livro antigo que a gente utilizava, certo? O livro 1A. Então, eu escolhi aqui 4 exercícios desse capítulo para a gente estar fazendo a resolução, beleza? Então, vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: qual o tipo de ligação química e a fórmula qual tipo de ligação química e a fórmula de um composto formado entre um metal alcalino, então, metal alcalino do segundo período da tabela periódica, certo? E a ligação química entre este metal alcalino com um calcogênio do terceiro período. Então, vamos lá. Primeiras informações que a gente tem. Primeiramente, a gente tem um metal alcalino do segundo período, certo? Todos os metais alcalinos, a gente sabe, metais alcalinos são os metais da primeira família da tabela periódica, certo? Se eles estão na primeira família, todos os metais alcalinos têm um elétron na camada de valência, beleza? Então, todos os metais alcalinos têm um elétron na camada de valência. Logo, a distribuição eletrônica deste elemento, que é um metal alcalino, está no segundo período, é 1s2, então eu dei o nome aqui para ele de elemento X, ele é 1s2, 2s1. Bom, para que ele fique estável, como ele tem um elétron na camada de valência, para que ele fique estável é necessário que ele perca este um elétron que ele tem. Então, ele vai perder o elétron. Quando ele perde o elétron, ele forma cátion. Bom, se nós olharmos os metais alcalinos que estão, o metal alcalino, especificamente, que está no segundo período, nós vamos ver que este elemento é o lítio. Então, para formar ligação química, esse elemento forma o cátion lítio mais, ele perde um elétron. Beleza, a segunda informação que a gente tem é um calcogênio do terceiro período. Então, calcogênio do terceiro período. Todos os calcogênios, que são os elementos da família 16, eles têm 6 elétrons na camada de valência, certo? Então, todos os calcogênios têm 6 elétrons na camada de valência. Logo, a distribuição eletrônica desse elemento que eu chamei de Y é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Camada 3, 6 elétrons na camada de valência. Terceiro período termina na camada 3. Se nós olharmos a tabela periódica e vermos que qual é o elemento, qual é o calcogênio que está no terceiro período, nós vamos ver que é o enxofre. Como ele tem 6 elétrons na camada de valência, para ele ficar estável, ele precisa ganhar mais 2, certo? Quando ele ganha mais 2, ele forma o ânion enxofre 2-. 2- porque ele precisa ganhar 2 elétrons. Logo, a fórmula do composto é o seguinte: esse cara que estava aqui, eu jogo ele aqui para baixo, certo? E esse que estava aqui, eu jogo ele aqui para baixo. Então, a nossa fórmula fica Li2S, certo? Então, eu preciso de 2 átomos de lítio para 1 átomo de enxofre. E a ligação é do tipo iônica, porque eu envolvo um metal, que é o lítio, e um e um ametal, que é o enxofre. Beleza? Então, a ligação é do tipo iônica e a fórmula é Li2S. Beleza? Então, esse foi o primeiro exercício. Vamos para o próximo. Então, vamos lá. 2. Ao reagir um metal alcalino terroso, então eu tenho um metal alcalino terroso do terceiro período da tabela periódica, então beleza, já sei qual que é esse metal alcalino terroso, certo? Com um halogênio do segundo período, então eu vou reagir um metal alcalino terroso do terceiro período com um halogênio do segundo período. Aí eu preciso completar as lacunas aqui. Eu formo um composto o quê? Bom, primeira coisa, alcalinos terrosos são
metais. E os halogênios, que são da família 17, eles são ametais. Então, eu já sei que a ligação entre um metal e um ametal é uma ligação do tipo iônica, certo? Então, eu já sei que o composto formado é um composto iônico. Agora, eu preciso descobrir qual que é a fórmula, beleza? Então, primeiro, eu sei que é um metal alcalino terroso, e todos os metais alcalinos terrosos têm 2 elétrons na camada de valência. Como ele está no terceiro período, basta eu olhar na família dos alcalinos terrosos, no terceiro período, e eu vou ver que esse metal é o magnésio. Beleza. O magnésio, para que ele fique estável, como ele tem 2 elétrons na camada de valência, para ele ficar estável, ele precisa de perder, então ele tem que perder seus 2 elétrons, certo? Então ele forma o cátion magnésio 2+. Depois, nós temos um halogênio do segundo período. Halogênios são os elementos da família 17 da tabela periódica. Se eles fazem parte da família 17, todos eles têm 7 elétrons na camada de valência, certo? Então, todos eles têm 7 elétrons na camada de valência. Como eles têm 7, pela regra do octeto, eles precisam ganhar mais 1 para ficar estáveis, certo? Então, eles precisam ganhar mais 1 para adquirir estabilidade. Se eu olhar na tabela periódica, os halogênios que estão no segundo período, eu vejo que o elemento que eu estou falando é o flúor. Beleza. Metal alcalino terroso e o flúor, então o magnésio é um metal, o flúor é um ametal. Toda ligação estabelecida por um metal e um ametal é do tipo iônica. Então, o composto formado é um composto iônico. E para determinar a fórmula, basicamente é o seguinte: o magnésio perde 2 elétrons, então ele fica magnésio 2+, e o flúor ganha 1 elétron, então ele fica flúor menos. Esse cara que estava aqui em cima, eu jogo ele aqui para baixo. E esse cara que estava aqui em cima, eu jogo ele aqui para baixo. Então, fica MgF2. E essa é a fórmula do meu composto formado, certo? Então, a resposta certa aqui é a letra A. É um composto iônico e a fórmula é MgF2, beleza? Então, esse foi o segundo exercício. Próximo. 9. Vamos lá. 5 amigos estavam estudando para a prova de química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Cada participante selecionou um isótopo. O que são isótopos? Vocês lembram? Isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico, certo? Então, cada um selecionou um isótopo dos elementos da tabela periódica e anotou a sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores eram Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro. Então, 5 amigos. Eles decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons, certo? Beleza. E aí, esses foram os cartões separados e mostrados pelos jogadores. Então, a Fernanda escolheu o ferro, a Gabriela escolheu o oxigênio, a Júlia escolheu o cálcio, o Paulo o lítio e o Pedro o cloro. E aí ele pergunta o seguinte para a gente: a ligação química que ocorre na combinação entre os isótopos apresentados por Júlia e Pedro é... Então, basicamente, ele pede para a gente fazer a ligação química entre o cálcio, que foi o elemento escolhido pela Júlia, e o cloro, que foi o elemento escolhido pelo Pedro. Beleza, então vamos lá. Os elementos escolhidos por Júlia e Pedro são, respectivamente, cálcio e cloro, certo? O cálcio é um metal alcalino terroso. Ele possui 2 elétrons na camada de valência. Por ser um alcalino terroso, então possui 2 elétrons na camada de valência. Logo, para ficar estável, ele precisa perder esses 2 elétrons, porque é mais fácil ele perder 2 do que ele ganhar 6, certo? Então, ele precisa perder esses 2 elétrons. E ele torna-se, então, o cátion Ca2+, beleza? Já o cloro, ele é um ametal da família dos halogênios, certo? Halogênios, família 17. Todos os halogênios contêm 7 elétrons na camada de valência, certo? Logo, se eles têm 7, pela regra do octeto, para ficar estável, eles precisam ganhar mais 1. Beleza. Então, para ficar estável, ele precisa ganhar 1 elétron. Então, ele se torna o ânion Cl-. Para encontrar a fórmula do composto, esse cara que estava aqui em cima, Ca2+, vem aqui para baixo. E esse cara que estava aqui em cima vem aqui para baixo, certo? Então, fica CaCl2. Então, a fórmula é CaCl2. Como a ligação é estabelecida entre um metal e um ametal, vocês já sabem disso, que a ligação entre um metal e um ametal
é uma ligação iônica, certo? Então, a ligação é iônica e o composto formado é o CaCl2. Então, a resposta certa é a letra B, iônica, e a fórmula do composto formado é CaCl2. Beleza? Então, esse exercício também bem facinho de resolver. O último exercício deste capítulo é o exercício 12 da seção Consolidando Saberes. E ele diz o seguinte para a gente, então. O óxido de chumbo e o óxido de mercúrio, substâncias tóxicas, têm fórmulas PbO2 e HgO. Beleza, deu duas fórmulas químicas para a gente, respectivamente. Sabendo-se que o número atômico do oxigênio é 8, podemos concluir que... Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é descobrir as opções que ele dá pra gente, ó. O chumbo é tetravalente, o mercúrio é divalente. Então, eu tenho que descobrir a valência desses elementos. Como que eu descubro, professora, a valência dos elementos? Eu faço a distribuição eletrônica e vejo quantos elétrons falta para completar o octeto, certo? Então, o primeiro que a gente vai fazer é o chumbo. Então, o chumbo tem número atômico 82. Fazendo a distribuição eletrônica, eu vejo que ele tem a configuração do xenônio mais S2, 6S2, 4F14, 5D10, 6P2. Então, aqui, ó, ele tem 2 elétrons, 4 elétrons na camada de valência. Então, o chumbo tem 4 elétrons na camada de valência, certo? Então, para ficar com 8 elétrons, pela regra do octeto, ele precisa ganhar mais 4 elétrons, certo? Ele tem 4, para ficar estável, ele precisa ganhar mais 4, certo? Logo, ele é tetravalente, porque toda vez que a gente está falando de 4 coisas, ou perdeu 4 ou ganhou 4, é tetra, certo? Então, tetravalente significa que ele precisa de 4 elétrons para formar o seu octeto. Então, o chumbo é tetravalente. Beleza. Para encontrar a valência do mercúrio, eu faço a mesma coisa. O mercúrio tem número atômico 80. Fiz a distribuição eletrônica, eu descubro que ele tem a configuração do xenônio, mais 6s2, 4f14, 5d10. Na camada 6, ele tem, então, 2 elétrons, que é a sua camada de valência. Então, na camada de valência, o mercúrio tem 2 elétrons. Logo, para ficar estável, ele precisa perder esses 2 elétrons, certo? Desta forma, ele é bivalente ou divalente. Ele precisa perder 2 elétrons. Então, a nossa resposta certa, letra A, o chumbo é tetravalente e o mercúrio é divalente. Beleza? Então, pessoal, esses foram os 4 exercícios para a gente ter uma noção de como resolver os exercícios desse capítulo de regra do octeto e de ligação iônica. Bom, o próximo capítulo agora é de propriedades dos gases, certo? Esse capítulo já é do livro novo. Então, é o capítulo 8 da frente A. Então, vamos lá. Primeiro exercício. O que acontece com o volume ocupado por uma substância quando ela passa do estado sólido para o estado gasoso, por sublimação? Então, ele dá as opções para a gente. O que acontece? O volume diminui, aumenta, permanece constante, enfim. Bom, como a gente já estudou, os gases, eles têm a capacidade de se expandir, certo? Então, os gases, eles se expandem. Assim, a gente sabe que o sólido, ele possui um volume e uma forma bem definidos, certo? Então, o volume é bem definido e a forma do sólido também é bem definida, certo? Quando acontece uma mudança de estado físico e o sólido passa a ser gás, certo? Então, ele deixa de ser sólido e passa para o estado gasoso, o que acontece com ele é que ocorre uma expansão desse gás, certo? Então, o gás, ele é expandido e passa a ocupar todo o espaço disponível. Dessa forma, o que acontece com o volume? O volume aumenta, certo? Se o gás se expande e passa a ocupar todo o volume disponível, então acontece um aumento no volume desse gás, beleza? Então, resposta certa, letra B, aumenta. Exercício 2 aqui, pessoal. Então, exercício 2. Sabe-se que, ao aquecer ao aquecer um gás, suas moléculas se movimentam mais. Quais são as outras consequências do aumento de temperatura no comportamento de um gás? Então, vamos lá. Quando a gente aumenta a temperatura de um gás, a gente
agita as moléculas desse gás. Por quê? O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação dessas moléculas, certo? Então, o aumento de temperatura causa maior agitação das moléculas, certo? Se as moléculas estão mais agitadas, significa que elas se movimentam mais, certo? Então, elas se movimentam mais e elas adquirem uma velocidade maior, porque se elas estão se movimentando mais, elas podem adquirir velocidades maiores, certo? Nisso, o que acontece com a energia cinética? A energia cinética é a energia de movimento. Se elas se movimentam mais, a energia cinética aumenta, certo? Então, a primeira consequência é o aumento da energia cinética. Além disso, conforme aumenta a temperatura, o volume ele também aumenta, certo? Se eu estou aumentando a temperatura de um gás, o meu gás está sendo expandido. Se ele está sendo expandido, acontece um aumento no volume. Então, o volume é expandido quando se aumenta a temperatura. Então, as duas consequências são expansão e aumento da energia cinética das moléculas, certo? Então, letra certa, letra A, expansão e aumento da energia cinética das moléculas, beleza? Bem simples também esse exercício. Vamos lá. Próximo, 3. Uma pessoa que escala o Everest e outra que está aproveitando o dia na praia estão sob a mesma pressão atmosférica? Explique. Então, vamos lá. A pressão atmosférica, pessoal, ela depende da força exercida por área pelos gases do ar, certo? Lembram do experimento que foi feito para determinar a pressão atmosférica? Então, sempre quando a coluna, lembram que ele enchia uma coluna de água e o Torricelli enchia uma coluna de água e ele via que a água só subia até 10 metros. Quando ele fazia com mercúrio, era 760 centímetros. Então, 760 milímetros, tá? 76 centímetros. Então, quanto maior for a coluna de ar, então, ó, uma maior coluna de ar atua sobre cidades no nível do mar. Então, esses lugares, eles possuem maior pressão atmosférica que o Everest, por exemplo. Então, se eu estou numa cidade que tem praia, a minha pressão atmosférica é maior. Então, se eu fizer o experimento de Torricelli nesta cidade, eu posso utilizar uma coluna de água de 10 metros e eu consigo descobrir a pressão atmosférica. Então, em cidades com altitudes a nível do mar, a pressão atmosférica é maior que no Everest, por exemplo. Então, quanto maior for a altitude, menor é a pressão atmosférica, certo? Então, ó, isso pode ser explicado pelo experimento de Torricelli, que foi repetido por Pascal em cidades com diferentes altitudes. Então, quanto mais alta era a cidade, menor era a pressão atmosférica, beleza? Então, não, uma pessoa que escala o Everest está sob uma pressão atmosférica menor do que a pessoa que está na praia, por exemplo, certo? Exercício 2 da sessão Consolidando Saberes. Vamos lá. Um gás desconhecido foi obtido por uma reação química e foi coletado em um frasco próprio para gases. A massa inicial do frasco com o gás coletado foi de 34,387 gramas. Foi elaborado um sistema de medição de volume desse gás em água de acordo com a figura abaixo. Então, tá aqui. Após deslocar um volume de 224 centímetros cúbicos de água da proveta, é realizada uma nova medição de massa do frasco, encontrando-se uma massa de 34,227 gramas. Considerando que o gás segue o modelo de gás ideal, assinale a alternativa que representa o gás da reação química. Então, ele dá as fórmulas dos possíveis gases aqui. Então, gás hidrogênio, H2, gás carbônico, CO2, metano, CH4, pentano, C5H12 e hélio, HE. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, a gente tinha uma massa de 34,87 gramas. E, ao final, nós tínhamos 34,227 gramas. Então, primeira coisa é a gente descobrir quanto de gás foi coletado. Então, o gás que foi coletado é o volume que eu tinha inicialmente menos o volume que eu tinha depois. Eu descubro, então, que foi coletado durante esse experimento 0,16 gramas de gás. Beleza?
O volume de gás deslocado foi 224 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 224 ml ou 0,224 litros, certo? Então, ó, eu sei, fazendo regra de 3, que 0,16 gramas é a mesma coisa que 0,224 litros. É equivalente. 0,16 gramas é equivalente a 0,224 litros. Então, eu quero saber quanto que foi coletado desse gás em 22,4 litros. Então, X. Fazendo as contas, eu percebo que foi coletado com um volume de 22,4 litros, o total de 16 gramas, certo? Então, eu tenho que 16 gramas é a massa molar do gás que eu utilizei no experimento. Então, ó, ele deu todos esses gases aqui pra gente. Então, a gente vai ter que calcular a massa molar de cada um deles para descobrir qual foi o gás utilizado. Então, fazendo, ó, para o H2, eu tenho que a massa do hidrogênio é 1, como eu tenho 2 átomos, é 2 vezes 1, a massa do H2 é 2 gramas por mol. Para o CO2, então eu fiz as contas aqui, eu sei que a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. CH4, fazendo as contas, 16 gramas por mol. C5H12, fazendo as contas, 72 gramas por mol. E o gás hélio, 4 gramas por mol. Como foi utilizado 16 gramas aqui, ó, a massa molar do gás que eu utilizei é 16 gramas. Então, qual foi o gás que eu utilizei? O gás que tem massa molar 16 gramas por mol. Então, o gás utilizado foi o gás metano, CH4. Beleza? Então, o último aqui. Vamos lá. 4. A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra. Sua composição em volume é basicamente feita por gás nitrogênio, então o gás nitrogênio ocupa 78%, gás oxigênio 21% e 1% de outros gases, tá? E a pressão atmosférica ao nível do mar é de aproximadamente 100 mil pascal. Beleza. A altitude altera a composição do ar, diminui a concentração de oxigênio, tornando-o menos denso, com mais espaços vazios entre as moléculas. Consequentemente, a pressão atmosférica diminui. Então, a altitude, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Essa alteração na quantidade de oxigênio dificulta a respiração, por isso que em lugares com a pressão atmosférica menor, a gente tem dificuldade para respirar, certo? Caracterizando o estado clínico conhecido como hipóxia, que causa náuseas, dor de cabeça, fadiga muscular e mental, entre outros sintomas. Em La Paz, na Bolívia, capital mais alta do mundo, situada a 3.600 metros acima do nível do mar, a pressão atmosférica é cerca de 60 mil pascal. Então, a pressão atmosférica a nível normal é 100 mil pascal. Lá em La Paz é de 60 mil pascal. E o teor de oxigênio no ar atmosférico é cerca de 40% menor do que ao nível do mar. Então, se ao nível do mar eu tenho 21% de gás oxigênio, lá em La Paz eu tenho 40% menos, certo? Os 700 mil habitantes dessa região de La Paz estão acostumados ao ar rarefeito da Cordilheira dos Andes e comumente mascam folhas de coca para atenuar os efeitos da altitude. Em La Paz, a pressão parcial do gás oxigênio em volume é de aproximadamente... Ele quer saber quanto que é a pressão parcial do oxigênio lá nessa cidade, em La Paz. Então, beleza, vamos lá fazer as contas. Eu sei que, a nível do mar, a pressão atmosférica é de 100 mil pascal, certo? Com todos os gases que envolvem a Terra. Eu preciso saber quanto que é a quantidade em pascal de oxigênio, certo? A quantidade em pascal de oxigênio. Se eu sei, então vamos lá, ó. Eu tenho uma pressão e eu sei que esse gás é composto de 21% de oxigênio. Então, eu preciso saber quanto que isso equivale, quanto que esse 21% equivale em pascal, certo? Então, eu vou fazer as contas. Eu sei que 100 mil pascal equivale a 100% dos gases da atmosfera, certo? Que é a pressão atmosférica. Então, 100 mil pascal equivale a 100%. Então, se 21% é composto de oxigênio, quanto que isso dá em pascal? X.
Fazendo as contas, eu descubro que na pressão atmosférica eu tenho 21.000 pascal de oxigênio, beleza? Só que eu sei que em La Paz, lá na Bolívia, a concentração de gás oxigênio é 40% menor do que a concentração total de oxigênio nos outros lugares, certo? Então, se 21.000 pascal é 100% da minha quantidade de oxigênio, quanto que é 60%? Por quê? Porque é 40% menos. 40% de menos do que 100% sobra 60%. Então, 60% de oxigênio. Então, X. Se 21.000 é o meu 100%, quanto que é 60%? X. Fazendo as contas, então, eu sei que lá em La Paz, a quantidade em pascal que eu tenho de oxigênio no ar é de 12.600 pascal. Então, a resposta certa, letra B. Lá na Bolívia, eu tenho uma quantidade no ar de oxigênio na pressão atmosférica de 12.600 pascal, enquanto que nos outros lugares eu tenho uma quantidade de 21.000 pascal. Beleza? Então, pessoal, esses foram também 5 exercícios aí do capítulo sobre propriedades dos gases, certo? Agora nós vamos para o próximo capítulo que cai na prova. Então, vamos lá. O próximo capítulo é o capítulo de ligação covalente. Esse capítulo é o capítulo 8 da frente B do livro novo, livro 1B. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Dados os elementos químicos X, que tem um número atômico igual a 6, e Y, que tem um número atômico igual a 9, qual a fórmula estrutural e molecular da substância química resultante da interação desses elementos? Bom, primeiro eu sei que o elemento X tem 6 elétrons, certo? Se o número atômico dele é 6, ele tem 6 elétrons, porque ele está neutro, beleza? Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, eu descubro que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele faz parte da família 14, certo? E ele está no segundo período. Já o elemento Y, ele tem 9 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, eu descubro que ele tem 7 elétrons na camada de valência, certo? Como que eu descubro a fórmula de um composto covalente? O que eu faço? Eu pego Então, para descobrir a fórmula estrutural de um composto covalente, eu fiz aqui, ó, a fórmula de Lewis, certo? Então, vamos lá. O elemento X, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, desenhei ele aqui com 4 elétrons. E ele vai fazer a ligação com o Y, que tem quantos elétrons? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai fazer uma ligação covalente aqui, entre este elétron e este elétron. Beleza, este Y já está estável, só que o X precisa compartilhar mais 3 elétrons, então ele vai compartilhar com outro elemento Y, que está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai fazer essa ligação aqui, covalente. Beleza, este elemento também está estável, só que o X ainda não está estável, então ele vai se ligar com mais um elétron, mais um elemento, Y. Então, aqui, 7 elétrons. Eles vão fazer uma ligação covalente aqui, que eles vão compartilhar esse elétron. Beleza? Esse Y também está estável, mas o X ainda não está. Então, ele vai se ligar aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ligando aqui novamente, faz outra ligação covalente. E agora o X, o elemento X, está estável, certo? Cada par compartilhado aqui significa um risquinho na nossa fórmula estrutural, certo? Então, aqui nós temos os pares compartilhados, significam um risquinho na nossa fórmula estrutural. Então, a nossa fórmula estrutural desse composto é dada por X e 4 elementos Y, fazendo uma ligação simples entre os quatro elementos. Beleza? Então, a ligação é covalente, porque os dois são ametais, certo? Quando a ligação é feita entre dois ametais, a ligação é covalente. Por quê? Ametais têm tendência a ganhar elétrons, então todo mundo precisa ganhar, ninguém pode perder, certo? Então, é por isso que a ligação entre dois ametais é covalente. Beleza? Então, próximo exercício. Exercício 1 da seção Consolidando Saberes. Então, vamos lá. Carbono, oxigênio e hidrogênio são elementos que se combinam para formar diversas substâncias químicas. No esquema abaixo, as esferas pretas representam o carbono,
as cinzas, o oxigênio, e as brancas, o hidrogênio. Então, preta, carbono, cinza, oxigênio, branca, hidrogênio. Beleza. Então, ele deu ali 4 compostos para a gente. D, como resposta, a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Então, ele dá 5 alternativas para a gente. Número 1. Em 1, então no composto 1, está representado a fórmula CO2. Então, vamos lá. As bolas pretas são carbono. Então, esse cara aqui é carbono. E as cinzas são oxigênio. Então, este e este são oxigênios. Então, eu tenho C, O e O. Então, CO2. Beleza, na fórmula 1 eu tenho CO2. E ele fala que na 2 eu tenho H2O. Então, vamos lá. As brancas são hidrogênio, então eu tenho 1H, 2Hs. E a cinza é oxigênio, então eu tenho O. Então, H2O. Então, na fórmula 2 eu tenho H2O. Então, essa está certa. Beleza? Deixa eu só anotar qual que é a fórmula aqui do primeiro, CO2. Então, CO2. Beleza. 2. Na mistura de todas as substâncias, encontram-se 4 tipos de moléculas e 3 elementos químicos. Está certo? Sim. Por quê? Eu tenho 4 moléculas, CO2, H2O. Aqui eu tenho todas as bolas cinzas são oxigênio, então eu tenho 3 oxigênios. Então essa molécula é O3, então outra molécula diferente. E aqui, na última, eu tenho um carbono, porque a bola preta é carbono, e as brancas são hidrogênio. Então aqui eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. Então CH4. Beleza, então as fórmulas são CO2, H2O, O3 e CH4. Então eu tenho 4 fórmulas químicas diferentes e 3 elementos diferentes. Quais são os 3 elementos? Os 3 elementos são carbono, oxigênio e hidrogênio. Então eu tenho 4 fórmulas formadas por 3 elementos diferentes. Então a 2 também está certa. 4. Na mistura 2 e 3, 1 e 3, então na mistura de 1 e 3 eu vou pegar os compostos 1 e 3 e vou misturar. Eu vou encontrar 2 elementos químicos diferentes. Sim, se eu misturar CO2 e O3, eu vou ter carbono e oxigênio. Então eu tenho 2 elementos diferentes. Então a 4 também está certa. 8. Na fórmula 4, está representado um hidrocarboneto. Sim, a molécula CH4 é uma molécula que contém só carbono e hidrogênio. Todas as moléculas que têm apenas carbono e hidrogênio são chamadas de hidrocarbonetos, certo? Hidro do hidrogênio e carboneto do carbono. Então, todas as moléculas que têm só carbono e hidrogênio são classificadas como hidrocarbonetos. Beleza? Então, a 8 também está correta. 16. Na mistura de 2 e 4, encontram-se 2 tipos de moléculas e 4 tipos de átomos. Então, 2, eu tenho 2 tipos de moléculas, então H2O e CH4, e 4 tipos de átomos. Não, eu tenho 3 tipos de átomos, hidrogênio, oxigênio e carbono. Então, essa está errada. Então, a minha soma é 1 mais 2, 3, mais 4, 7, 7 mais 8, 15. Então, a minha soma, 15. Beleza? Próximo. 7. Os elementos x, y e z apresentam as seguintes configurações eletrônicas. Então, ele dá a configuração eletrônica de todos os elementos aqui, do x, do y e do z. E diz, a respeito desses elementos, pode-se afirmar que... Então, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar esses elementos. Então, vamos lá. O elemento x, ele tem um elétron na camada de valência, certo? Está aqui, ó. Na camada de valência dele, ele tem um elétron. Logo, se ele tem um elétron, ele é um metal alcalino. Beleza. O elemento Y, ele tem 7 elétrons de valência. 7 elétrons na camada de valência. Camada de valência dele, camada 3, tem 7 elétrons. Logo, ele é um ametal da família dos halogênios. Beleza? Então, ele é um ametal da família dos halogênios. E o elemento Z tem 8 elétrons na camada de valência. Então, a camada de valência dele aqui é a camada 2, ele tem 8 elétrons. Logo, ele é um gás nobre. Então, o elemento Z é um gás nobre. O elemento Z, por ser um gás nobre, ele não vai estabelecer ligação química, certo? Já que ele é estável. Então, o elemento Z, ele não estabelecerá ligação química. Já os elementos X e Y, eles são, respectivamente, um metal
e um ametal. O elemento X é um metal, o elemento Y é um ametal. Logo, a tendência é que eles formem uma ligação do tipo iônica, certo? Sempre que a ligação for entre um metal e um ametal, a ligação é iônica. Então, resposta certa, letra A. Sumiu meu mouse aqui. Letra A, X e Y tendem a formar ligação iônica. Beleza? Então, basta a gente analisar a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência para a gente saber qual grupo ele está. Sabendo qual grupo ele está e sabendo as propriedades da tabela periódica, eu sei se ele é um metal ou um ametal. Se for um metal e um ametal, a ligação covalente, ou a ligação que se estabelece é uma ligação iônica. Se for dois ametais, a ligação é uma ligação covalente. Beleza? Então, os elementos X e Y, como eles são um metal e um ametal, a ligação que eles fazem é do tipo iônica. Beleza? Próximo exercício. 10. Considere 4 elementos químicos representados por G, J, X e Z. Então, ele deu 4 elementos químicos, G, J, X e Z. Sabendo que os elementos G, J e G pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica e que os elementos J, X e Z apresentam números atômicos consecutivos, sendo X um gás nobre, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Eu sei que J e G pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, certo? Logo, eles apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Beleza. Os elementos J, X e Z apresentam números atômicos consecutivos, sendo que X é um gás nobre. Então, vamos lá. J apresenta um número atômico Z menos 1. Por quê? Porque X tem um número atômico Z, onde a gente vai classificar Z igual a 8, certo? Então, J tem Z menos 1, certo? 8 menos 1. No caso, eu estou falando da quantidade de elétrons, tá? E o elemento Z tem uma quantidade Z mais 1, já que o J tem um número atômico menor, o X tem um número atômico intermediário e o Z tem um número atômico maior, e os três são consecutivos, certo? Então, vamos lá, ó. A letra A diz o seguinte: os elementos J e G apresentam potenciais de ionização idênticos por possuírem o mesmo número de elétrons no último nível. Essa alternativa está incorreta porque os elementos eles pertencem a períodos diferentes. Logo, eles terão valores diferentes de potencial de ionização. Então, essa está errada. Eles não têm número de potencial de ionização idênticos, uma vez que eles estão em períodos diferentes. Se eles estão em períodos diferentes, significa que um tem uma camada a mais do que outro. Se um tem uma camada a mais do que outro, o potencial de ionização não é igual, certo? Alternativa B. O composto formado por J e Z é iônico e sua forma molecular é ZJ. Vamos lá. Por que ela está correta? Eu tenho uma ligação entre um metal alcalino, que é o elemento Z, por quê? Se o elemento X é um gás nobre, vamos supor que ele tem um número atômico... Não, vamos lá. O X é um gás nobre, que tem 8 elétrons na camada de valência. Como o Z ele tem um número atômico Z mais 1, então 8 mais 1, 9, o elemento que tem 9 elétrons na camada de valência significa que ele está no grupo 1. Não, ele não tem 9 elétrons na camada de valência, ele vai ter 8 elétrons em uma camada e mais uma camada com 1 elétron, certo? Então, ele vai ser um elemento do grupo 1, metal alcalino. Então, o elemento Z é um metal alcalino e o elemento J é um halogênio, certo? Então, o metal alcalino é um metal e o halogênio é um ametal. Logo, a ligação que vai acontecer entre eles é uma ligação iônica e a fórmula pode ser representada por ZJ, beleza? E as outras alternativas estão incorretas. Letra C, o composto formado por G e Z é molecular e sua fórmula é ZG2. Está errada porque Z é um metal. Um composto molecular é formado por 2 ametais. Como Z é um metal, a ligação não é covalente. E a D diz o composto JX apresenta ligação coordenada. Está errada por quê? Na ligação dativa, acontece o compartilhamento de 2 elétrons, tá? De um par de elétrons. O J, como ele é um halogênio, ele precisa receber só um elétron. Então, a ligação que é estabelecida não é uma ligação dativa. Desta forma, a resposta certa é a letra B, certo? O composto
formado por J e Z, é iônico e sua fórmula química é JZ, beleza? Então, pessoal, esses foram os exercícios do capítulo de ligação covalente e agora nós vamos para o último capítulo, que é o capítulo de transformações gasosas, tá? Esse capítulo é o capítulo 9, frente A do livro 1B, beleza? Então, vamos lá. Exercício 2 deste capítulo diz o seguinte: o gás oxigênio, O2, compõe 21% da atmosfera, certo? Como já foi falado no exercício anterior lá, da atmosfera terrestre, e tem uma grande importância para nós, visto que é um dos gases que respiramos e que nos mantém vivos, certo? Em uma transformação isobárica, o gás oxigênio foi resfriado em um laboratório dentro de um recipiente com volume variável. Suas condições iniciais eram 25 graus Celsius e 100 litros. E ele pergunta quanto será o seu volume se sua nova temperatura for 0 graus Celsius. Beleza, então a primeira coisa que nós temos que anotar é os dados. Nós temos o volume 1, que é 100 litros, nós temos a temperatura 1, que é 25 graus Celsius, mas sempre lembrando, pessoal, as contas têm que ser feitas em Kelvin, então a gente tem que converter. Para converter de graus Celsius para Kelvin, basta somar 273. Então, 25 mais 273, nossa temperatura 1 é 298 Kelvin. Beleza. Temperatura 2 era 0 graus Celsius, só que como eu tenho que somar 273 para ficar em Kelvin, minha temperatura 2 é 273 Kelvin. Como eu estou falando de uma transformação isobárica em que a pressão é constante, o volume e a temperatura são variáveis, então nós utilizamos essa fórmula, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Eu tenho volume 1, tenho temperatura 1, tenho temperatura 2, volume 2 é o que eu vou descobrir. Então eu substituo 100. Então 100 sobre 298, que é minha temperatura 1, é igual a V2, que eu quero descobrir, sobre 273. Fazendo as contas de multiplicação cruzada, eu tenho que 298 V2 é igual a 100 vezes 273, dá 27.300, certo? Dividindo 27.300 por 298, eu tenho que o meu volume 2 é 91,6 litros. Então, o volume 2 vai ser, letra A, 91,6 litros. Viu como é simples de resolver transformações gasosas? Então, vamos lá. Próximo exercício. 5. Em um gás em condições normais de temperatura e pressão, então CNTP, armazenado em um cilindro não deformável, sofre aquecimento de 50 graus Celsius. Qual será o seu valor de pressão após o aquecimento? Então, vamos lá. O que a gente tem? Pressão. 1 atm. Da onde que você tirou, professor, esse 1 atm? Pelo amor de Deus. Condições normais de temperatura e pressão. Lembra que eu falei para vocês lá na nossa aula de princípio de Avogadro, que dizia que condições normais de temperatura e pressão eram 0 graus Celsius e 1 atm, certo? Então, eu já tiro duas informações daí. Primeiro, que a minha pressão inicial era 1 atmosfera. Segundo, que a minha temperatura inicial era 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, tenho que converter, não esquece, pelo amor de Deus. Sempre tenho que converter para Kelvin. Como que converte de graus Celsius para Kelvin? Soma 273. Então, eu tenho 0 graus Celsius mais 273. Então, a minha temperatura 1 é 273 Kelvin. E a minha temperatura 2 diz o seguinte, que ele sofre um aquecimento de 50 graus Celsius. Então, a minha temperatura final é 50 graus Celsius. Mas lembrando mais uma vez, sempre tem que converter para Kelvin. Então, 50 graus Celsius mais 273, isso me dá 323 Kelvin. Beleza? A gente sabe que o volume nessa transformação não varia. Como que você sabe isso, professora? Porque ele diz que o armazenamento é feito em um cilindro não deformável. Se o cilindro é não deformável, significa que ele não varia o seu volume. Logo, a minha transformação é uma transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? Então, é uma transformação isocórica onde o volume é mantido constante, certo? Quando eu estou falando de transformação isocórica, a fórmula que eu uso é essa. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, vamos lá. P1 eu tenho, T1 eu tenho. 1 sobre 273 é igual a P2, que é o que eu vou descobrir,
sobre 323. Fazendo as contas, multiplicação cruzada, bem simples. Então, 273P2 é igual a 323. Quando eu divido, eu descubro que a minha pressão final é de 1,18 atm. Então, quando eu faço o aquecimento, eu aumento a pressão em 0,18 unidades. Então, minha pressão antes era de 1 atm, depois a minha pressão fica de 1,18 atm. Então, ó, uma coisa que é muito importante que a gente já tira das propriedades. Toda vez que eu aumento a temperatura, que eu aumento e mantenho o volume constante, que eu aumento a pressão. Olha que a pressão ela variou, ela era 1 atm, ela aumentou para 1,18 atm. Então, quando eu aumentei a minha temperatura, a minha pressão também aumentou e o meu volume ficou constante. Beleza? Próximo exercício, 7. Exercício 7. As propriedades dos gases, como a variação de temperatura e pressão, as propriedades dos gases, como a variação de pressão, do volume e da temperatura, são conhecidas como leis dos gases. Aí ele pede para a gente assinalar a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. A lei de Charles diz que, sob volume constante, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua temperatura absoluta. Então vamos lá. Nós temos que lembrar da lei de Charles e Gay-Lussac quando o volume é constante, ou seja, a lei para transformação isocórica, certo? Ela diz que quando o volume é mantido constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, essa alternativa está errada justamente porque ela diz que a lei fala que é inversamente proporcional, e não é. A temperatura e a pressão são diretamente proporcionais, certo? Letra B diz o seguinte: a lei de Boyle diz que, para uma quantidade fixa de um gás em temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão. Essa alternativa está correta porque a lei de Boyle diz que, para uma quantidade fixa de um gás em temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão. Então, tá certa. Letra C. A lei de Avogadro diz que volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos à mesma pressão e temperatura, encerram um número diferente de moléculas. O que a lei de Avogadro diz para a gente, pessoal? A lei de Avogadro diz que quando os gases são medidos em condições de mesma pressão e mesma temperatura, e eles têm o mesmo volume, o número de moléculas é o mesmo, certo? Então, essa está errada. Letra D. O valor de R na função PV igual a nRT varia de acordo com a natureza dos gases. Não. R é uma constante. Raramente ele vai variar. Ele varia a sua unidade dependendo das unidades que nós estamos trabalhando. Mas R é uma constante que não varia com a natureza dos gases. Então, também está errado. Letra E. Quando a temperatura de um gás aumenta sob pressão constante, o volume diminui. Está errado. Por quê? Quando eu aumento a temperatura de um gás e mantenho a mesma pressão, o que vai acontecer com o volume? O volume é expandido, certo? Se eu preciso manter a mesma pressão, eu vou expandir o meu volume. Expandindo o meu volume, eu mantenho a pressão constante. Então, quando eu quero manter a pressão constante e aumenta a temperatura, o volume também precisa aumentar. Por isso que está errado. Então, resposta certa aqui, letra B. A lei de Boyle diz que, para uma quantidade fixa de um gás em temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão, certo? Então, o que diz isso? Se eu mantenho a minha temperatura constante, quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Beleza? Então, último exercício. 9. Certa massa fixa de um gás ideal sob temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 2 atm foi submetida a uma transformação isocórica em que sua temperatura foi aumentada em 150 unidades. Beleza? Dessa forma, é correto afirmar que, durante a transformação, letra A, além do volume, a pressão se manteve constante. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente está falando de uma transformação isocórica, certo? O que é uma transformação isocórica? É uma transformação que acontece a volume constante, certo? Então, ela é uma transformação que acontece quando o volume se mantém constante. Dessa forma, a fórmula que eu tenho que utilizar é essa daqui. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Eu tenho as informações necessárias.
P1 é 2 atm, T1 é 30 graus Celsius, mas lembrem sempre que a gente tem que converter 30 mais 273, eu tenho 303 Kelvin. E a temperatura 2, o que ele diz para a gente? Que a temperatura foi aumentada em 150 unidades. Então, eu pego a temperatura que eu tinha antes, que é 303, e somo 150. Isso me dá 453 Kelvin. Então, a minha temperatura 2 é 453 Kelvin. E o que eu vou descobrir, então, é a pressão 2 que eu não tenho. Então, vamos lá. 2 sobre 303 é igual a P2 sobre 453. Fazendo as multiplicações cruzadas aqui, eu tenho que a minha pressão 2 é aproximadamente 3 atm, certo? Então, vamos ler as alternativas. Letra A. Além do volume, a pressão se manteve constante. Não, eu vi que a minha pressão era 2 atm, depois ela foi para 3 atm, então ela não se manteve constante. Definitivamente, ela não é constante, certo? B. Apenas o volume permaneceu constante e, no final, a pressão exercida por essa massa gasosa foi aumentada para aproximadamente 12 atm. Não, pessoal, foi aproximadamente 3 atm, então tá errado. Letra C. Apenas o volume permaneceu constante, beleza. E no final, a pressão exercida por essa massa gasosa foi aumentada para aproximadamente 3 atm. Beleza, eu fiz as contas e eu vi que a minha pressão foi aumentada para 3 atm e que só o volume se manteve constante. A pressão alterou, a temperatura também alterou. Então, a letra C, para a gente, pessoal, ela está correta. Então, a alternativa certa é a letra C. Mas vamos ler as outras. Letra D. Apenas o volume permaneceu constante e, no final, a pressão exercida por essa massa gasosa foi diminuída para aproximadamente 1 atm. Não. A pressão era 2, aumentou para 3. Está errado. Letra E. Apenas o volume permaneceu constante e, no final, a pressão exercida por essa massa gasosa foi diminuída para aproximadamente 0,33 atm. Não também. A pressão aumentou. Beleza? Então, letra certa aqui para a gente, letra C. Então, pessoal, esses foram alguns exercícios dos capítulos que vão ser cobrados na prova, certo? Esses exercícios aqui eu fiz primeiro para vocês terem uma base de como vocês vão resolver esses exercícios e outra para vocês saberem resolver os exercícios e virem tirar dúvidas comigo, certo? Então, eu deixo os exercícios para vocês, estudem bastante para a nossa prova, porque dá para tirar nota, tá? Então, resolvam os exercícios, estudem, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Então, valeu, falou, é nóis e bons estudos aí para todos vocês. Tchau!